Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. A gente falou um pouquinho na aula anterior, tá? Para quem está assistindo na sequência esse treinamento de CEP, o treinamento de controle estatístico de processo na realidade, nós abordamos o conceito de Montgomery, né? Que seriam duas abordagens possíveis quando nós tentamos formar grupos racionais para interpretação e cálculo estatístico, criação de gráfico de controle. Então, se você está assistindo o nosso treinamento exclusivo de CEP, de controle estatístico de processo, essa aula está em sequência sem maiores problemas. Quem está assistindo a aula Expert Class, eu sugiro assistir também o treinamento estatístico de controle de processo, porque lá, por volta do slide 57 e 58, a gente fala sobre essas duas abordagens, que seriam: a primeira, cada amostra consiste de unidades que foram produzidas no mesmo momento ou instantes de tempo o mais próximo possível, e também uma amostra consiste de unidades de produtos que são representativas de todas as unidades produzidas. Então, esse conceito nos traduz, né, nos traz a ideia de amostras aleatórias. Por que a gente está fazendo essa outra análise aqui? Essa análise é um pouquinho mais profunda de Expert Class, para trazer o conceito de o porquê seria importante, quais seriam os pontos a serem analisados a respeito de coletar amostras. Eu tenho duas alternativas quando eu vou coletar amostras para a construção de gráfico de controle, tá? Então, quando eu vou lá construir um gráfico de controle, eu tenho basicamente duas alternativas. A primeira alternativa de coleta de dados é coletar pequenas amostras, porém com alta frequência. Ok? A minha segunda alternativa é coletar grandes amostras extraídas com baixa frequência. Bom, Carlos, me dá um exemplo. O que seria grande frequência e o que seria baixa frequência? Então vamos lá. Grande frequência, né? Exemplo 1. Então, para o exemplo 1, eu posso fazer aqui uma análise e exemplo 2. Exemplo 1. Pequenas amostras, porém com alta frequência. Eu posso falar amostras de tamanho igual a 6. Então, amostras com N igual a 6, porém coletadas a cada 20 minutos. Essa é uma abordagem. Qual seria o exemplo 2? Eu posso pegar aí amostras de tamanho maior, tá? Amostras de N igual a 25, por exemplo, e aí eu posso fazer uma coleta a cada 3 horas. Carlos, tem diferença? Tem muita diferença, porque a prática atual nas empresas sempre favorece, na grande maioria das vezes, favorece a alternativa 1, esse exemplo 1 aqui. Se o intervalo da nossa amostra é muito grande, vamos supor que eu trabalhe aí com 3 horas de diferença de coleta de dados entre uma amostra e outra, o que pode acontecer? Alguns itens defeituosos poderão ser produzidos antes que a saída de controle do processo seja detectada. Então, antes de eu realizar todas as análises estatísticas e verificar se há algum problema ou não, muitos produtos defeituosos podem acontecer e até a minha interpretação fica comprometida. Só que não existe uma resposta imediata para isso, tá, pessoal? É claro que é o número 1, né? O exemplo 1 aqui é o mais recomendado. Só que se você me fala assim, Carlos, a minha empresa ou a minha prestação de serviço, no caso, eu tenho baixa produção, eu não tenho como coletar esses dados aqui com uma frequência tão alta com os meus dados pouco representativos, né? Então, o que significa? Eu produzo pouco, eu presto pouco serviço, eu não consigo ter uma alta frequência de coleta num curto espaço de tempo. Não existe uma resposta imediata, como a gente vem comentando, mas tem aí algumas questões que eu posso considerar para poder ponderar e verificar na prática o que seria o mais ideal. Então, qual é o primeiro fator aí que eu posso considerar nesse momento? O primeiro fator pode ser o custo da amostragem. O primeiro fator pode ser esse custo da amostragem, tá? O segundo fator pode ser perdas
associadas à operação em um processo aí fora de controle. Então, perdas associadas, vou escrever aqui para vocês, documentar isso. Perdas associadas à operação do processo. A operação do processo. Bacana? Então, essa é uma outra abordagem importante e um fator importante que deve ser levado em consideração. O terceiro fator, na realidade, é um dos mais importantes. O que seria? Tamanho ou taxa de produção, tá? Então, isso também é de extrema importância para que a gente consiga ponderar e verificar na prática qual seria o ideal. E a quarta, na realidade, seria a probabilidade de ocorrências e alterações no processo. Carlos, por que você está considerando isso daqui como importante? Bom, custo da amostragem, é lógico. Se custa muito caro para eu realizar amostragens com alta frequência, eu vou ter que reduzir e talvez trabalhar com o cenário 2. Perdas associadas à operação do processo. Se no momento da amostragem eu tiver perdas na minha produção, por exemplo, eu posso considerar também uma amostragem com menor frequência. Tamanho ou taxa de produção. Se for uma produção um pouco mais baixa, eu vou ter que coletar por um tempo um pouquinho mais longo e também intercalando um pouco mais. E a probabilidade de ocorrência, alteração no processo, eu preciso identificar isso com uma frequência, tá? Então, eu não posso deixar, por exemplo, de coletar dados em um período de tempo suficientemente longo para que ocorra todas essas transformações e tudo isso fique comprometido. Bacana, pessoal? Existem ainda alguns conceitos de efeito de violação da suposição de normalidade nos gráficos e por aí vai. O que a gente precisa entender é que quando a gente fala de normalidade dos gráficos, né, a normalidade dos nossos dados que serão utilizados para construir o gráfico x/r e outras cartas de controle, os limites de controle são poucos afetados pela suposição de normalidade. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. E na maioria dos casos, subgrupos racionais de tamanho 4 ou 5 já são suficientes para garantir que a distribuição amostral do x/, principalmente, que seria a média, possa ser bem aproximada por uma distribuição normal também, tá? Então, 2 pontos que eu queria tratar com vocês aqui e documentar a respeito da suposição de normalidade. Então, suposição de normalidade. Do gráfico, por exemplo, x/r, tá? Vou colocar aqui para vocês. Gráfico x/r. Quais seriam esses 2 pontos que nós podemos abordar? Esses 2 efeitos. Primeiro, os limites de controle são poucos afetados, tá? Então, os limites de controle são poucos afetados. Isso é algo extremamente importante de ser observado. Só se realmente, né, a população for extremamente diferente da normal, que a gente pode verificar na prática, através de distribuições e etc., aí isso daqui realmente precisa ser revisto. Mas o segundo efeito que nós podemos considerar aí da suposição de normalidade é que normalmente tamanhos de subgrupo igual a 4 até 5 já são suficientes para garantir essa aproximação, tá? Então a gente não precisa se preocupar tanto em coletar uma grande quantidade de dados até que os nossos dados sejam realmente normais. Então a distribuição amostral de x/, no caso, tá? Quando nós coletarmos valores equivalentes ao tamanho do subgrupo igual a 4 ou 5, isso daqui vai se aproximar muito de uma distribuição normal, tá? Então,
provavelmente os nossos efeitos aí não vão ser tão catastróficos. A gente pode utilizar aí para gráfico de controle, para interpretação do gráfico de controle. Beleza, pessoal? Então, retomando aqui tudo o que a gente fez, duas abordagens importantes na hora de coletar dados e determinar as amostras a serem feitas dentro de um processo. Eu posso ter pequenas amostras, porém com alta frequência, ou grandes amostras extraídas com baixa frequência. Demos um exemplo aqui, um outro exemplo para baixa frequência com amostras um pouco maior. Tenho 4 fatores que eu preciso observar quando formos coletar os dados, levar em consideração quando formos coletar os dados, e também tenho 2 efeitos de suposição de normalidade. Nós demos o exemplo aqui do gráfico x/r, que é o gráfico mais utilizado, tá? Primeiro efeito, os limites de controle são pouco afetados, então a gente não precisa se preocupar tanto assim com a suposição de normalidade, a menos que os nossos dados sejam completamente distintos de normais. E um número de amostra tamanho igual a 4 até 5 já são suficientes para a gente garantir aí que o x barra pode ser considerado, pode ter uma aproximação, uma distribuição amostral muito próxima da normal, e aí a gente pode prosseguir com os nossos cálculos. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa Expert Class, foi um complemento com aquilo que nós fizemos na aula de CEP, tá? A gente tem uma aula, um treinamento exclusivo de CEP, gráfico de controle, então peço para que vocês deem uma olhada também no treinamento, tem bastante informação relevante dentro desse curso, e aí vocês vão chegar ao momento de assistir essa aula com calma e verificar o porquê esses conceitos estão sendo abordados. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!